Mas tem uma, cara, que eu acho que é de cunho pessoal, e me perdoe se tu não quiser responder, que eu lembro que tu sofreu demais com o Covid, cara. Caramba. Tu foi uma das pessoas que eu mais próximas, que eu vi que de fato ficaram, cara, tu ficou offline, porque tu realmente ficou mal, velho. Fiquei. Posso responder? Por favor. Eu vou até. Eu quero identificar até o autor da pergunta, porque eu achei muito legal e ele lembrou de uma coisa, cara, que me passou desapercebido. E essa é uma das funções da perguntinha de Mucupim. Então, como é que foi pra ti ter pego Covid? Como é que foi? Cara, eu tinha tomado a vacina, só que a primeira dose, só que eu já estava contaminado e não sabia. Então, quando eu comecei a sentir os sintomas, eu achei que era reação. E não era. Só que quando eu testei positivo e eu tinha uma leve dor nas costas, eu achei que ia passar. Como muita gente passou. Só que com a primeira dose eu recém tinha tomado, e demorava uns 15 dias para fazer efeito, não dava tempo, né, dela fazer o efeito no meu organismo. Então eu estava sem proteção nenhuma. E aí eles falam que a inflamação do Covid naquela época, né, era do 7º ao 10º dia. Eu passei uma semana e aí os caras falam, não, mas se tu passar por essa semana, depois é suave e tal. Já estava até organizando para voltar, gravei uns vídeos, inclusive no quarto da minha filha, porque o que aconteceu? Eu me isolei, a minha filha tinha 3 meses, eu me isolei no quarto dela, porque a gente tem 2 quartos lá em casa, né? O nosso e da minha filha. A minha mulher ficou com a minha filha no nosso quarto e eu fiquei no quarto da minha bebê, com um colchão inflável, que só tem um berço lá, né? Mas tem um banheirinho, então eu conseguia, a minha mulher chegava na porta, levava comida e tal. Fiquei uma semana lá, ruim, cara, ruim, longe dela, sabe? Não podia conviver, nada, fiquei isolado. Só que eu comecei a me sentir mal, assim, de fraqueza e tudo mais e tal. E aí teve um dia que eu não consegui levantar. E a minha mulher, que foi gênia, e ela foi muito pica nesse período todo, ela me monitorava pela babá eletrônica, e eu não sabia. Ah, que nem da criança ali. A babá eletrônica ficava no berço e ela conseguia deslocar um pouquinho pro quarto. Então ela sabia todos os meus passos. Quando ela viu que eu não levantava, que eu não conseguia levantar, ela falou, vamos pro hospital. Eu falei, não, porque eu já tava pensando assim, Pro cara, ato, viu que ele fez sim, mensagem, falava por mensagem. Claro. Dentro de casa, por WhatsApp. E eu não tinha força para levantar. E eu falava assim, cara, putz, até eu levantar daqui, botar... Eu já comecei a ficar em pânico, porque eu não tinha forças, juro pra ti, pra ir no banheiro, pra levantar. E ela, vamos pro hospital. E ela com a bebê de 3 meses, sozinha. Eu lembro que tu elogiou muito ela, né? Porque ela foi guerreiraça. E eu saí assim, me segurando nas paredes, cara. Foi muito louco. Só que quando eu chego no hospital, comecei a medir a saturação lá, já vem o primeiro baque, né? Vem a médica lá e fala assim, a gente acha melhor internar. Porque a tua saturação tá baixa. Então, tu moleque, velho. Só que aí eu apavorado, mandei a mensagem pra minha mulher e falei, deu ruim, né? Vou ficar por aqui. E ela invertia a parada sempre, cara. Ela sempre invertia o negócio. Ela falava assim, não, mas isso é bom, porque tu vai estar monitorado. Eu prefiro que tu fique aí, do que lá no quarto, a gente não sabe, tu vai estar monitorado aí. Eu falei, pô, tá bom, vamos internar então, né? Aí pá, meninão, sorrisão, bora, vamos internar. Aí cheguei no quarto, amanhã a gente ia te passar para semi-intensiva, mas como não tem mais vaga, a gente vai te passar para UTI. Mas fica tranquilo e tal, não sei o quê. Só que, nunca é tranquilo quando tu vai para UTI, né? Isso no segundo dia. Assim, no outro dia, eu dormi, acordei, foi muito rápido, vamos para UTI. E aí eu falei para minha mulher, amor, estamos indo para UTI. E ela falou, não, isso é bom, lá tem todos os equipamentos, tal, não sei o quê. Cara, e ela foi me convencendo. E eu falei, tá bom. TI, beleza, né? E eu cheguei, cara, São Luís, aqui em São Paulo, uma vista, quarto equipado, eu falei, cara, tô bacana, tá legal aqui. E a minha saturação caindo, e o meu nível de oxigênio aumentando, e eu meio que não percebendo. Essa doença, cara, ela foi muito mental, porque enquanto a minha mulher trabalhava muito a minha cabeça, eu tava sendo salvo, entendeu? Porque eu não entendia o perigo da coisa, não entendia. E o meu oxigênio começou a aumentar, começou a ficar de alto fluxo, começou a aumentar. E enquanto isso acontecia, eu com oxigênio, obviamente eu tinha muitas dores, ficava numa cama, enfim, muita coisa ruim, né, cara? Aí um monte de, todo furado para, enfim, medicamento, tomava emagreceu muito, o dia inteiro. Eu perdi acho que até nem tanto, acho que eu perdi uns 5, 6 quilos, assim. Sim.
Porque eu fiquei 8 dias. Parece uma eternidade. Parece pouco, né? Se a gente fala, pô, uma semana só. Só que eu tive uma piora muito rápida. E aí no terceiro dia, eu não sabia também. Todo dia o médico ligava para dar o boletim para ela. Até que um dia ele ligou e falou assim, ó, se ele não melhorar hoje, a gente vai entubar. E aí ela tinha que avisar minha família, ela tinha que responder, ela tinha que fazer live com os meus pais chorando, desesperados, com os pais dela preocupadíssimos, com as pessoas mandando mensagem pra mim, meu celular ficava assim, eu não tinha forças pra falar com ela. Eu respondia ela por emoji, porque segurar o celular era uma tonelada, cara, juro pra ti. Eu não tinha forças. Assim, eu fiquei fraco num nível que eu doía digitar. Então eu respondia só com carinho, assim, sabe? Pra ela saber que eu tava vivo. Tava bem. Quando o cara disse isso pra ela, ele não disse pra mim. E ela falou assim, mas vocês vão avisar? Não, a gente só vai avisar ele no momento que for e a gente não vai comunicar a família. Só depois vocês vão saber porque a gente não vai ter tempo. A prioridade é salvar o paciente. E aí eles ficavam naquela agonia do tipo assim, de olhar o meu celular, né? A hora que ele falar, beleza. A hora que ele não falar mais. E aí, o que o médico dizia? O tubo salva vidas. Beleza, só que é o último estágio, né? Poucos saem do tubo, tem isso, né? Ao menos diziam. Depois do tubo, não tem mais, cara. Então assim, é um mecanismo para salvar vidas, mas é desesperador, cara, tu existir essa possibilidade. No dia seguinte eu comecei a melhorar. E o que foi a melhora? Foi a oxigenação que está mais... Eu comecei a diminuir o nível de oxigênio, eu comecei a ter uma resposta nos exames. Sim. Teve um exame que o cara fez, que ele falou, posso fazer esse exame aqui, custa um pouco mais? Ela falou, não, pode fazer. Quando saiu esse exame, ele falou assim, putz, começou a evoluir. Tem uma esperança aqui porque começou a melhorar não sei o quê, vamos esperar. Quando ele esperou, no dia seguinte eu diminui o oxigênio, diminuiu de nível. Fui diminuindo do alto fluxo para um catéterzinho. E aí eu estava tomando um medicamento, que é um medicamento para hepatite e tal, que com um corticóide dava uma resposta boa. A Infecto chegou lá e falou assim, nós vamos interromper porque, assim, espantosamente, foram as palavras deles, assim, a tua melhora foi muito rápida, foi muito repentina, a gente nunca viu isso. Sim, mas foi uma queda e uma melhora. Isso. E aí eles interromperam a parte do tubo, deu uma semana eu tive alta. Cara, tu repensa a vida. E aí eu só descobri tudo isso quando eu saí do hospital. Eles não vão ficar te contando, né? Eu não sabia de nada, que eu ia ser entubado, que eu tava nesse nível, que a minha família... Aí eu fiquei sabendo que a minha família entrou em desespero, que meu pai e minha mãe queriam vir pra cá e não tinham o que fazer, porque era auge do Covid, né? Sim, muita gente infectada, não dava pra pegar voo. E aí eu me lembro da minha mulher com a minha filha de 3 meses no colo. Isso foi em julho, um ano atrás. Julho, faz um ano. Um ano atrás. Ela indo me buscar num então, sábado. Um aniversário assim. de uma oportunidade. Puta, foi um momento... Um aniversário de uma oportunidade. Foi um Estamos momento comemorando lindo, uma oportunidade aqui de Chico Garcia. Cara, que isso, cara? Que alegria. Poder voltar de uma parada dessa. Que alegria estar aqui, cara. Sério mesmo. Sério mesmo. Eu arrepiei. Eu juro de verdade, fiquei um pouco arrepiado. Mas eu não queria que a gente terminasse essa entrevista. Embora... como assim terminar? A gente tá... não, então, cara, come mais, para aí. Não, terminar porque tem outras coisas, mas eu não queria terminar assim. Eu quero terminar pra cima, porque tu é um cara super pra cima, né? Todas as vezes que... Então, não quero terminar desse jeito, pelo amor de Deus.